Olá, amigos, bom dia. Estamos começando mais um programa Mesa Redonda aqui na sua TV Câmara, canal 37 da Cabo TV. Estamos a uma semana das eleições de 2010, perdendo o primeiro turno, embora as pesquisas apontem que a nível nacional já estaria sacramentada a vitória de Dilma e a nível regional, aqui no estado do Rio Grande do Norte, também já estaria sacramentada a vitória da candidata do DEM, Rosalba Ciarline. O interessante nisso tudo é que as decisões de primeiro turno aqui no estado, Dilma ganha, que é do PT, e Rosalba Ciarline, que é do DEM, que é a oposição ao PT, também ganha no primeiro turno. Essas são as coisas do Rio Grande do Norte, até porque, se a gente analisar direitinho, o Norte Rio Grandense tem se colocado sempre em posições que alternam o poder. A gente vê que desde 82, por exemplo, na primeira eleição, pós aquele momento da ditadura, primeira eleição direta que teve, Zé Agripino, que era ex-prefeito de Natal, se elege governador. 4 anos depois, quem é eleito é Geraldo Melo, que saiu do grupo de Zé Agripino, vai para o grupo de Aloysio Alves e chega ao poder, ou seja, a oposição a Zé Agripino. Em 90, Zé Agripino retorna sendo oposição a Geraldo Melo. Em 94, é a vez de Garibaldi ganhar sendo oposição a Zé Agripino, que fica até 2002. Garibaldi tenta eleger o seu sucessor, que era o vice-governador Fernando Freire, não consegue êxito, não logra êxito. Elege então, ex-prefeito de Natal, Vilma de Faria, que passa 8 anos no poder e agora está tentando eleger o seu sucessor. Não está conseguindo, pelo menos até esse momento, pelas pesquisas, tal qual ocorreu com Garibaldi em relação a Fernando Freire. Ao que tudo indica, essa alternância é uma alternância que ocorre constantemente e eu acho muito salutar. Mas nós estamos em pleno período de campanha. Aqui é uma casa plural, aqui é uma casa de políticos, que é a Câmara Municipal do Natal. E não poderia deixar de sê-lo de os vereadores, não seria nenhum fato inovador, os vereadores discutirem a questão da campanha política aqui no Estado e a nível nacional. E é o que tem ocorrido constantemente. Porém, houve um fato que chamou a atenção aqui de toda a imprensa e daqueles que frequentam a casa, que foi a discordância, ou seja, a crítica feita por um membro do PT aqui na casa, que é o vereador Fernando Lucena, aos candidatos Garibaldi Filho e Henrique Eduardo, que são do PMDB, da base aliada de Lula, ou seja, aliado do PT a nível nacional, e que aqui no Estado, inclusive, Henrique apoia Iberê e Garibaldi apoia Rosalba, e Fernando Lucena usou a tribuna para acusar o senador Garibaldi Filho e o deputado federal Henrique Alves de falsos, dizendo que eles não estavam realmente integrados, nem na campanha de Dilma, nem muito menos na campanha de Iberê. E saltou, em defesa dos dois, o vereador professor Luiz Carlos, que é companheiro de partido, tanto de Garibaldi como de Henrique, e hoje é o atual coordenador da campanha de Garibaldi aqui na cidade de Natal. E é com ele que eu trago hoje, eu convidei mais uma vez o Luiz Carlos para vir conversar conosco, explicar o que é que está havendo. Afinal de contas, se a população, se a imprensa não conseguir entender, a população muito menos está conseguindo entender o que é que está havendo. Bom dia, Luiz Carlos, mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa, atender ao nosso chamado. Você sabe que sempre quando tem um fato interessante na casa, eu trago aqui os protagonistas para discutir comigo. É verdade, Paulão. Inclusive, deixa eu só acrescentar uma coisa. Além de Fernando Lucena, também teve Hugo Manso, que utilizou o jornal também, bateu duro tanto em Garibaldi como em Henrique, né? É verdade. E esse programa é gravado na sexta, a gente está sempre aqui na casa, eu sempre acompanho os seus programas. E realmente o Fernando Lucena e o próprio Hugo Manso, eles, sem a gente entender, ele saiu batendo em Garibaldi, Henrique, dizendo que eles não podem apoiar Dilma lá para presidente e aqui apoiar outro candidato. E eu acho que eles estão equivocados. Equivocado por quê? Porque antes, Paulão, você sabe muito bem disso, existia o que a gente chamava de verticalização. Ou seja, quem fosse apoiar a nível nacional teria que apoiar em todos os estados. Então isso quer dizer o seguinte, como lá em Brasília o PMDB fez uma convenção e lá no PMDB alguns membros do PMDB queriam apoiar o governador, o presidente Serra, né? Outros queriam apoiar a Marina e a maioria queria apoiar a Dilma. Então, lá na discussão, na convenção, o PMDB resolveu apoiar Dilma e indicar o vice-presidente da República. O vice-presidente de Dilma Rousseff é Michel Temer, presidente atual da Câmara, presidente atual da Câmara e presidente atual do PMDB. Então, como fechou o PMDB nacionalmente, vencedores e vencidos do PMDB, que apoiavam, que tinham outra visão e tudo, todos vão ter que acompanhar o que o partido decidiu. Porque na hora que existe uma convenção e o partido define desse jeito,
todos têm que seguir. Então, Garibaldi, Henrique, inclusive, todo mundo está sabendo disso, estão apoiando, lógico, o PMDB, Dilma, que tem seu vice. Me permite até um parênteses bem rápido aí. A prova disso é que Dilma pede voto para Garibaldi, né? É verdade. E, em função disso, foi que aconteceu. A nível nacional é essa posição. A verticalização caiu, porque engessava a democracia. Você era obrigado em todos os estados brasileiros seguir aquela linha de raciocínio. Então, a verticalização caiu, deixando para que cada estado defina os seus apoios às suas convenções, porque localmente tudo é diferente. Na própria Constituição, existem pontos que dizem você pode legislar em situações locais. Então, até no setor jurídico, as localidades, as especificidades são obedecidas. Então, no mundo político também. Então, essa queda da verticalização foi muito boa. E aqui no Estado, o PMDB não apoiou ninguém a governo. Então, se o PMDB não apoia ninguém a governo, ele está livre para apoiar A ou B. Então, Garibaldi não está infringindo nada, ele está apoiando Rosalba, o que eu acho correto. Por quê? Porque em 2006 Garibaldi apoiou Rosalba. Rosalba foi a senadora de Garibaldi. Ora, como é que Rosalba prestava em 2006? Garibaldi fez o discurso, o PMDB, os militantes votaram em Rosalba, sabendo que automaticamente quem é senadora daqui a 4 anos sai candidata a governo, é sempre assim a história, porque ela tem 8 anos, se ela perder continua senadora. Como foi Garibaldi candidato na outra vez, era senador, saiu candidato, perdeu para a governadora Vilma e continuou senador. Então, existia essa possibilidade de Rosalba vir a ser candidata a governo. Vir a ser candidata a governo, e foi a realidade. Então, Garibaldi, em termos de Estado, ele continua coerente, porque ele, em 2006, na campanha do Estado, ele estava ligado ao DEM de Rosalba e continua. E fazendo oposição à Vilma, né? A Vilma. O que era de estranhar era se Garibaldi tivesse, como Fernando Lucena e o ex-vereador Hugo Manso queria, que ele tivesse apoiando Iberê e Dilma, que é Vilma, que hoje são os adversários diretos de Garibaldi. Então, isso aí é que seria estranho. Então, eu acho que está correto. E teve até alguns que colocaram, não, Garibaldi e Henrique não lançaram candidato, pode apoiar quem quiser, para um ficar com Iberê e o outro ficar com Rosalba. E quem ganhar, o partido está bem. Pô, basta olhar o dia a dia, que você sabe que não precisa você estar apoiando um fulano A ou B para no outro dia estar no governo. Você sabe que, infelizmente, a política tomou posse e já muda tudo. Então, não é uma coisa que não tem consistência. É só... Esse argumento não tem consistência. Então, Garibaldi está muito bem, está apoiando nacionalmente Dilma Rousseff, porque o vice-presidente é do PMDB e o PMDB oficializou esse apoio. E aqui no Rio Grande do Norte, como nada foi oficializado, o senador Garibaldi continua com a mesma coerência que apoiando a senadora Rosalba. E o Fernando Lucena e o Hugo Manso, o ex-vereador, inclusive chamou até Garibaldi de analfabeto político, Fernando Lucena, com aquele jeito dele, bateu, né? E eu acho que a gente faltou até com respeito, eu acho que a gente tem que bater, fazer crítica, dizer, eu apoio o Iberê e Vilma. Lucena devia chegar, e o Hugo Manso, como PT, chegar e dizer, eu apoio o Iberê e Vilma, porque Vilma é uma excelente administradora, porque Vilma está aí mostrando que é um exemplo, né, para o que o PT sempre defendeu candidatos com essa postura, com esse jeito de administrar, que é Vilma. Em vez dele ir para o palanque pedir voto para Vilma, ele vem com termos, né, irresponsável, colocar chavões soltos, que não leva a nada, né? Você tem que ter argumentos para defender. E eu fui colocando lá que, se você analisar o PT, se você pegasse um petista dos anos 80, ali quando foi fundado o partido, aquele que pagava, você congelasse o PT, um petista daquele, e soltasse hoje, e ele visse o que é o governo Lula, Fernando Lucena, Hugo Manso votando em Vilma aqui, ele suicidava. Porque ia ser uma coisa muito rápida, ele não ia ser contra tudo que ele pregou. Ele está em estado de choque. Com certeza. E o que eu coloquei para o Fernando Lucena e para o Hugo Manso, o que eles tinham que pedir mesmo, na verdade, reclamar, é o apoio de Vilma. Porque o que a gente observa é que nas pesquisas aí, Garibaldi tem 60%, Agripino tem 58%. Então, está havendo uma parceria. Um vota num, outro vota no outro, e assim vai. Agora você vê Vilma tem 35%, Hugo Manso tem 5%. Então, o PT vota em Vilma, mas Vilma,
usando até um termo mais forte, trai o PT e não vota em Hugo Manso. Você não vê, Lula vai lá, pede voto para Vilma na TV, pede voto para Iberê, mas não pede voto para Hugo Manso. Então, quer dizer, o próprio PT tem outras coisas para reclamar. Interessante, você observou bem. Lula está pedindo voto para Iberê, para Vilma, Iberê governo, Vilma Senado, né? E para Hugo Manso, o Senado, e Dilma, por sua vez, pede voto para Garibaldi e para Hugo não pede para Vilma. E Dilma não pede, e antes também Lula não pedia para Hugo, né? Até aquela declaração dele, né? Então foi necessário a gente relembrar que o caminho não é esse. Você pode até bater, e tem que bater em coisas erradas, mas bater com argumentos. E aí eu comecei a falar respondendo a Fernando Lucena, eu dizia, olha, vamos ver quais foram os pontos que fizeram esse país avançar. Vamos ver onde estava o nosso PMDB e onde estava o PT. E eu lembrei alguns pontos rapidamente. Por exemplo, você lembrou a Constituição Federal primeiro? Antes foi a eleição de Tancredo Neves, para derrubar a ditadura. Todo mundo se reuniu, 85. Tinha que derrubar no voto dos deputados lá, naquela eleição indireta. Todos os partidos se reuniram para derrotar o candidato da ditadura. O PMDB votou a favor de Tancredo Neves, derrubou aquele ciclo da ditadura. O PT expulsou 3 deputados do PT que votaram em Tancredo Neves. Então o PT foi contra. Esse ponto mudou, avançou o país, que veio Tancredo Neves e veio a eleição direta. Depois, um outro ponto que fez esse país avançar, nunca antes na história desse país, foi a Constituição Federal. Considerada a Constituição cidadã. Uma Constituição que colocou o social dentro, que as constituições anteriores não tinham esse lado social, não dava esse espaço. Então, essa Constituição é tão importante que hoje, por exemplo, o programa criado pelo FHC, o Bolsa Família, que foi duplicado e muito bem aumentado pelo presidente Lula, só é possível porque a Constituição colocou a parte social dentro, né? Então, aquela Constituição que teve o relator do PMDB, o PMDB votou favorável, o PT contra, não homologou a Constituição. Essa mesma Constituição que hoje é reconhecida no mundo todo. Esse aí que foi um ponto que avançou muito o país. Outro ponto, tanto que teve o ficha limpa agora, que foi uma consequência da Constituição, que a Constituição permitiu um projeto como esse da ficha limpa. Outro ponto que avançou muito no nosso país foi a estabilidade da economia, chamado Plano Real. O Plano 94. Real começou com aquela URV de FHC, depois passou para o Real, uma coisa bem pensada. Ninguém imaginava que o Brasil ia ficar com a estabilidade como está hoje, que tinha uma inflação de mais de 400 por ano. O cara recebia um salário no mês, no final do mês já tinha perdido a metade do valor, porque a inflação era em torno de 40%, 50%. Esse Plano Real estabilizou a economia e até hoje, aquelas pessoas que a FHC colocou no comando da economia estão até hoje. Lula ganhou em 2002, quando assumiu em 2003, deixou na economia, cuidando da economia, a mesma turma lá da FHC. Manteiga, FHC, Henrique Meirelles era deputado federal do PSDB. Lula chamou assim que ganhou e disse, não, vocês fiquem na economia. Então, se hoje nossa economia está bem, nunca antes na história desse país, não é porque Lula mudou não, porque ele não mudou uma vírgula, ao contrário, ele manteve, e aí a gente parabeniza ele, mas ele manteve a turma do PSDB, quem está lá é a turma do PSDB. E o PT votou contra o Plano Real. Manteve a mesma estrutura, né? Que montou todo o projeto. E o PT votou contra o Plano Real. Então, o Plano Real que deu a estabilidade, que hoje você sabe o que compra, o que não compra, o que gasta em 70 meses, o que não gasta, e isso foi uma ação no sistema financeiro nacional realizado pela equipe de FHC, que Lula manteve e está lá até hoje no poder. E o PT votou contra. Quer ver outra coisa que avançou esse país e o PT votou contra? Chama-se a Lei de Responsabilidade Fiscal de FHC de 2000, que fez agora 10 anos.